Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos à nossa última live desse evento da semana de conscientização do autismo. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. E aguardar um pouquinho o Instagram avisá-los. Olá Lucas, o Lucas já entrou aqui. Eu vou aguardar um pouquinho as pessoas irem sendo comunicadas, então eu vou dando os avisos iniciais, tá bom? E já vou chamar o nosso convidado de hoje. Então, muito obrigada mais uma vez, Lucas. O Lucas estará falando sobre o autismo na adolescência. E o Lucas, ele é ilustrador, desenhista, artista e criador do Guaxinim-Terra. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu irei chamar o Lucas, então. Olá, Fabi, boa noite. Olá, pessoal, tudo bom? Estou tentando a conexão com o Lucas. Aí. Oi, Rebeca, tudo bem? Tudo bem, e você? Hoje eu consigo ver você, Lucas. Então eu não consigo ver você. Não! Não consigo. Eu consigo ver. Bom, mas tá aparecendo, tá? Para o pessoal, para nós Mas eu dois. infelizmente não consigo ver você. O Instagram ele tá tendo bastante bug, né? Ele tá tendo bastante problema essa semana. Enfim, Infelizmente. espero que não. Na verdade, nas E minhas últimas pessoal, lives eu não consegui ver a outra pessoa. é uma pena. Mas assim, vamos fazer, né? Vamos. Quero agradecer mais uma vez e fica à vontade. Tá bom. Quer se apresentar mais uma vez, Lucas? Sim, por favor. Com prazer. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Oliveira Romualdo, moro em São Paulo, capital. Eu tenho 18 anos, eu já cursei meu ensino médio completo. Interessante que agora isso é novidade, falar que eu cursei o ensino médio completo. Antes era só o terceiro colegial, nossa. Mas eu já cursei o ensino médio completo. Eu sou criador e fundador da página Cartolucas e eu sou criador também do personagem Guaxinim Terra. E hoje, nessa noite de sexta-feira, eu estou aqui com a psicóloga Rebeca. E Rebeca, eu gostaria também que você se apresentasse para o nosso público. Tá bom, primeiramente, obrigada, né? É uma conquista você ter feito ensino médio, né? É uma conquista, toda vez que a gente termina um ciclo, é uma conquista e tem que ser comemorado, né? Com Só certeza. quem passa sabe as dificuldades que é, nada é tão fácil, né? E para quem não sabe, já é a terceira ou quarta live, né? Que eu faço com o Lucas, eu gosto muito do trabalho que ele tem feito, da parceria, né, das lives. É a terceira ou quarta? Por aí, né, Lucas? Segunda. Terceira? Não, Terceira. terceira. Acho que é a segunda desse ano. Mas acho que a gente fez outra no ano Ah, passado, se não me engano. sim. E tem o da Audap também, né? Que a gente fez logo há muitos anos. Mas Foi. aqui no Instagram, acho que é a terceira. Então, eu sou psicóloga, né? Sou especialista em autismo e neurociências. Tenho aqui também o meu Instagram, onde eu coloco algumas orientações, algumas questões com relação ao autismo. E é isso. Então, muito obrigada mais uma vez. O pessoal está entrando. Lembrando que vai ficar salva a live. Então, se você quiser aqui fazer sua pergunta, seu comentário, ou depois também, né, rever, compartilhar, fiquem à vontade. E, Lucas, eu chamei você dessa vez, a outra vez a gente falou um pouquinho sobre a parte artística, né? Como que é a arte para você, já que você é um artista. Mas hoje o nosso tema é adolescência, porque você é um artista, é um autista e também é um adolescente, né? Vamos colocar assim, um homem, né? Estando um homem já indo para a fase da juventude, né? Mas Infelizmente a parte do adolescente já está acabando. Agora já está tendo na maioridade. isso mesmo, O que é uma pena. perfeito. E aí eu quis chamar você para falar um pouco dessa fase, né? Que está passando, aí está em transição para a fase adulta, né? Uhum. Então vamos lá. Como que você encara o autismo na adolescência? Deixa eu ver. Então, para mim, eu vejo a autismo na adolescência como, digamos, eu posso falar, eu falo por mim, não por outros autistas, mas do meu ponto de vista, eu vejo, digamos, que às vezes
Eu estou realmente começando agora a conhecer a minha vida. Eu estou começando a ficar mais responsável e também, de certa forma, maduro. Eu estou tentando, pelo menos. Mas eu tento encarar as minhas dificuldades, né? Com o meu jeito de ser, com minha alma, e com minha cabeça. Por causa que, assim, às vezes, eu posso ser uma criança lidando com desafios e dificuldades na vida, mas eu posso saber, eu posso ser ter uma sabedoria muito forte como uma pessoa idosa, como meu avô, por exemplo, era. Tentando resolver problemas de um jeito profissional e, e eficaz do que um jeito, digamos, emocional que seria muito ineficaz em certa situação. Por exemplo, eu, como a maioria das pessoas sabe, eu faço um curso de manhã, né? E essa semana a gente entrou em marcenaria, né? Uma coisa muito que, tipo, no começo eu falei, não, não vai ser para mim, marcenaria. Mas logo que você pega o jeito, pegando as ferramentas, até que é bem interessante, eu não vou mentir. Mas eu tenho bastante treino para fazer ainda. Nessa parte, por exemplo, eu vejo bastante com o meu jeito profissional, por causa que não é segredo para ninguém que quando estamos lidando com o nosso trabalho, acho que 90% nós temos que ser profissionais e deixar a nossa vida pessoal fora disso. É o que eu faço às vezes quando eu estou levando tipo, esse curso a sério. Eu não levo muito minha parte pessoal, eu tento levar minha parte profissional. Claro, quando eu estou conversando com meus colegas e amigos lá do curso, eu sou bem pessoal, eu sou um livro aberto para quem me perguntar qualquer coisa, eu sou um livro aberto. Mas quando eu estou tentando prestar atenção na professora, ou, digamos, nos ensinamentos e nos treinos, eu sou bastante profissional. Então, eu vejo o autismo como, sim, às vezes atrapalha. Eu posso dizer, por exemplo, na socialização. Eu não sei explicar direito, mas às vezes quando eu converso com certas pessoas, na rua, por exemplo, até nos meus cursos, às vezes eu tento dar minha opinião, só que às vezes eu sou ignorado. Não é por ser autista, não tem nada a ver com isso. Eu tenho certeza que não é. Mas em certas situações eu tento falar, tipo, tudo bem, e aí tal coisa, legal, muito interessante. Aí de repente eu sou cortado por causa que, tipo, ninguém tá prestando atenção em mim. Ou isso eu lendo com a cara de peixe morto pra mim. Tipo assim, legal. E aí o outro fala quase a mesma coisa que eu ia falar, só que de um jeito diferente, e todo mundo fala, nossa, já tipo, ele já responde de volta para outra pessoa. Isso é um incômodo. É um incômodo para mim. Às vezes eu desejo as pessoas, tipo, bom curso, ou bom passeio para você ou para vocês. E às vezes eu sou ignorado pelas outras pessoas, o que é muito triste. Mas quando você começa a amadurecer e se tornar mais responsável, você começa a entender que, bom, deve ter motivo para isso. Eu não gostaria de falar isso, mas ou poder se sair como falta de educação. Mas eu não gosto de pensar nisso. Eu prefiro pensar na primeira pessoa que eles provavelmente não escutaram. Por causa que eu admito que às vezes eu falo muito baixo. Só quando eu tento levar a minha opinião, eu levanto a minha voz bem alto. Quando eu grito, eu posso alcançar volumes muito altos. Mas eu estou tentando levar a minha vida não numa boa, mas no mais tranquilo possível, recebendo minhas responsabilidades como quase um adulto e tentando buscar o meu pão de cada dia, digamos assim, nos meus cursos. E aprendendo, é claro, com eles. Com certeza, maravilhoso. E o que você percebe que mais mudou nessa fase? Que no caso já está indo embora, né? Você já é um adulto aí, mas na fase da sua adolescência, o que você percebeu que mais mudou? Né? Pensando da infância, indo para a adolescência, o que você mais sentiu de mudança? Eu Como seria autista?
Vou começar, digamos, o seguinte. Ah, eu sei que eu vou desviar um pouco da questão, mas é só uma, tipo, tudo bem se eu, tipo, eu confessar, tipo, uma coisa do meu peito antes de responder a sua pergunta? Claro, fica à vontade. Nossa, Rebeca, não, não é isso, é outra coisa. Eu só ia falar que, tipo, é muito desconcertante ficar olhando por uma tela preta sem você, por causa que parece que eu tô falando com uma parede. Sei, é bem estranho mesmo. Outra vez eu me senti assim É, também. mas, enfim, o que eu ia falar é que eu tô aprendendo bastante com esses meus cursos, realmente são muito bons mesmo. Estou fazendo muito melhor do que era na minha escola. Eu já vou. Eu sei que muitas pessoas não fazem isso, mas eu vou ser uma delas, mas enfim, eu só queria dizer que hoje em dia o ensino é uma droga. Não para todas as escolas, claro, mas onde eu fazia, as pessoas eram gentis, muito boas, pessoas ótimas para se ficar junto, mas o ensino não eram os professores, porque os professores tentavam ensinar mesmo. Eu posso falar que eles tentavam ensinar mesmo, mas o conteúdo era muito ruim. E imagina se para uma pessoa que ano passado estava prestando para o Enem, estudando sozinho praticamente e sem aquelas matérias na escola. Horrível, horrível. A gente não tinha mais química, física, ah, a gente não tinha mais, acho que nem história direito, nem geografia. O que restou era de verdade só o nosso itinerário formativo, língua portuguesa, artes, matemática e educação física. E como artes mudou na minha escola. Antes a gente tinha um papo, tipo, tinha o caderno de artes e para fazer um desenho, como a professora pedia. Isso sim era coisa boa. Tipo do primeiro até o oitavo ano, digamos assim. Para mim. Mas agora artes era só trabalho, pesquisa, trabalho, e a gente não tinha nem tempo de colocar nossa criatividade em jogo nos desenhos, que era o que a arte queria que a gente fizesse. Eu não reclamaria se tipo, tivesse um ou dois trabalhinhos no meio do ano, pra gente sentir um pouco mais de coisas diferentes, sabe? Mas não, era todo santo bimestre, um trabalho bimestral enorme e algumas perguntinhas por aí do bimestre. E quando chegou o Enem, eu fui praticamente sozinho, porque eu estudei por minha conta e não graças à escola. Então, só quer dizer que o ensino hoje em dia é uma droga. Ufa, meu Deus, eu me sinto bem mais aliviado agora. Muito obrigado, Rebeca, por ter dado esse tempo para mim. Imagina. Mas respondendo a sua pergunta, eu fiquei muito mais preocupado com as minhas responsabilidades e como está sendo começando a minha vida de adulto. Eu não sei se eu estou preparado para essa vida de adulto. Acho que ninguém está. Só os adultos da idade da minha mãe ou os idosos já estão acostumados com essa vida. Ah, eu percebi também que meu senso também de humor e personalidade em si mudaram bastante, eu vou dizer assim, por causa que eu diria que eu fiquei mais sério, eu rio bastante, eu tenho que admitir isso com bastante frequência, por causa que, como dizem, rir é sempre o melhor remédio, e apesar de eu não concordar com isso, é uma frase muito interessante de se escutar. Mas eu sinto bastante mais sério em relação às coisas. Quando eu estou concentrado, eu presto 100% da minha atenção naquilo. Ah, e e de novo, eu penso mais na minha parte da carreira. Eu penso bastante aqui no meu Instagram. Eu sei que gente que me segue no Instagram tá vendo que eu não estou postando todo dia. É por causa dos meus cursos e outras coisas pessoais. Mas eu sempre estou aqui no Instagram. Eu tento realmente fazer vídeos. Eu sei que eu não posto muitos vídeos aqui no meu Instagram com a minha câmera mesmo. É por causa que muitos dos meus protótipos, digamos assim, de vídeo ficaram muito ruins e eu desisti de fazer eles. Então, me perdoem por isso, gente. Ah, e, e, ah,
É isso, basicamente. Eu tento levar, de novo, eu estou tentando levar minha vida com bastante seriedade, mas eu não gostaria de ser se tornar aquela pessoa chata que fica dando bronca em todo mundo que aparece na vida, por causa que isso sim é uma pessoa chata mesmo. E eu já conheci várias pessoas desse jeito na minha vida. Perfeito. E Liberta, eu sempre falo antes de isso. continuar rapidinho, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, se você não se importar. Pode fazer. Quando começou para você essa sua. Você começou a gostar assim, de ser psicóloga? De onde que veio esse interesse para ser psicóloga? Começou quando eu tinha 12 anos. Eu até tenho um destaque aqui aqui, né, no Instagram, porque eu tenho TDAH. E eu não tenho autismo, eu tenho TDAH. E o TDAH, ele me prejudicou muito na escola, porque eu ficava muito de recuperação, a minha parte lógica, matemática nunca foi boa. E teve um dia que eu fui discriminada na escola, por uma diretora que falou, enfim, ela foi preconceituosa e falou que eu não dava conta de fazer a prova. Enfim, isso é uma história. E aí teve um dia e ela queria fazer uma prova para mim adaptativa, só que eu sempre fui muito boa na parte linguística. E ela queria adaptar todas as matérias. Ela falou assim: "Ah, você não é capaz, então você vai ter que fazer todas as provas". Só que ela fez essa prova como se eu fosse uma deficiente intelectual. E eu fiquei muito frustrada, porque ela reduziu o conteúdo e ela simplificou tanto que eu fiquei muito frustrada, eu não precisava daquela adaptação. A minha única adaptação que eu precisava, como TDAH, na época, era estender o meu tempo de prova, porque eu demorava para resolver os cálculos, né, na parte matemática. E aí, nesse dia, eu chorei muito, 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 e aí eu jurei para mim mesma que ninguém nunca iria me humilhar por algum transtorno que eu tivesse. Enfim, tem uma longa história. E aí eu decidi ser psicóloga. E aí eu sabia que eu ia ser psicóloga de neurodivergente. Só que eu não sabia que eu ia atender especificamente autista. Só que essa paixão pelo autismo veio porque eu estudei com muitos autistas na escola, porque apesar dessa diretora, ela foi embora depois, ela nem deu certo como diretora, não estava apta para isso. E eu estudei com muita gente autista, estudava com muitas pessoas com outras deficiências também, né? Até física, cadeirante, enfim. E aí eu comecei a me apaixonar pelo autismo, porque eu tinha um amigo que era autista e o meu irmão é autista. E aí eu foquei nessa área. Mas hoje em dia eu atendo tanto autista, tanto TDAH, quanto quem tem TOD também. Então o meu público-alvo e também quem tem ansiedade ou tem alguma comorbidade ligado ao autismo. Mas a psicologia em si foi porque eu fui discriminada e eu queria provar para as pessoas que quem tem transtorno não é menos que ninguém. Então essa é a minha história. Você acabou de comprovar uma coisa que eu disse antes, que era o ensino, não importa, eu sei que eu estou falando agora, nesse exato momento, mas o ensino já, provavelmente, quando era da sua época, provavelmente era uma droga. E eu acho que até hoje em dia, as escolas não estão 100% preparadas para pessoas com deficiências como nós dois aqui. Claro, tem assistência e tudo mais, as escolas estão mais do que dispostas a atender nossos desejos, porém, provavelmente os nossos colegas eles não vão, assim, conhecendo várias pessoas que não tem nenhum transtorno, que eu estudei junto, vai por mim, eles vão fazer a sua vida bastante difícil a partir do ensino. Claro, vão ter aquelas pessoas que vão te ajudar, você pode chamar até de amigos. Eu sei que acho que você teve algumas das pessoas que você, tipo, falava e jogava e tudo mais depois da escola, algum joguinho. Mas, para mim, foi sempre barulho, barulho, até o ensino médio. Eu nunca conheci, digamos assim, uma sala que ficasse quieta o tempo todo e esperasse o professor chegar, por causa que seria bom demais para ser verdade se existisse uma dessas assim, infelizmente. Mas acho que deve existir. Acho que em escolas
privadas. Acho que nunca. Detalhe, a minha escola era privada, tá? A Nossa. minha escola era particular e uma das boas da cidade. Só que é aquela questão, né? Tem profissionais e profissionais. E às vezes um profissional estraga. Tanto é que eu tive ótimos professores e tive professores que me apoiaram muito nesse processo. Essa diretora, né? Eu sei que a live não é sobre mim, mas só falando a sua pergunta, né? Respondendo. Essa diretora ela era ruim, mas os professores eram bem equipados, né? É que eu peguei essa diretora que não era boa, né? E depois mudou, né? Enfim. Inclusive, quando eu fui para essa escola, eu tinha 8 anos. E a Nossa. diretora antiga era muito boa. Ela era muito boa, ela me acolheu. Aí, com 12 anos, foi que mudou de diretora e coincidiu que a matemática ficou difícil, porque você vai intensificando, né? A matemática vai ficando mais difícil. Quando era conta básica, eu me dava bem. E aí, quando começou a ter conta difícil, a minha mente não conseguia aprender, assim, não do modo tradicional. Aí eu sou muito concreta, né? E aí, enfim, eu aprendi os meus métodos de estudo. Porém, a escola não conseguiu me apresentar isso. Meu pai que foi atrás, meu pai teve que pagar, né, professores particulares para mim. Enfim, e aí foi tudo aquilo. Tanto que, eu não sei você, Lucas, mas eu adquiri muitas estratégias, né? Então, por exemplo, na faculdade eu ficava colada no professor, porque como eu sabia que eu dispersava, porque eu sou hiperativa, né? E desatento também, mas assim, por eu ficar agitada, eu acabo dispersando. E aí eu ficava na frente na faculdade, na primeira cadeira. Então isso me ajudou muito a ir bem na faculdade. E eu jurei para mim mesma que eu ia bem, e eu fui bem. Mas assim, a gente sabe que tem uma série de coisas, né? Então, todo transtorno ele traz, né, algumas dificuldades para nossa vida. E a gente vai lidando. E aí você falou que ser adulto não é fácil. E aí eu falo isso todos os dias, ser adulto não é fácil. Principalmente quando você tem TDAH ou quando você tem autismo. Porque a gente tem algumas áreas do cérebro que são diferentes. A gente tem mais impulsividade, o controle inibitório não é tão bom assim. Então a gente sofre um pouquinho na fase adulta, mas a gente sobrevive. A gente sobrevive sim. Porque eu ia falar por causa que, assim, quando eu cheguei, acho que no sexto ano, assim, não, sexto não. Acho que eu vi coisas no sexto, e quando eu entrei no segundo ano da escola, uma das coisas que, tipo, me chocou bastante, não, isso não foi sonho, aconteceu de verdade, foi que quando eu estava em alguma das aulas, depois do intervalo, eu cheguei na minha sala, já estava mais das pessoas falando e fazendo bagunça lá atrás da sala. Aí chegou algumas pessoas de outra sala e começaram a falar lá. Quer dizer, eu não me importo disso acontecer, por causa que isso sempre vai acontecer, então eu só aprendi a conviver com isso. Então, para mim, tá tudo ótimo. Mas o interessante, vou falar uma coisa interessante, bem madura da parte deles que eles fizeram, eles agiram como perfeitos adultos, foi que eles pegaram uma cadeira da sala, da minha sala e começaram a bater no chão. Olha que maravilha, como eles são adultos. Eles começaram a fazer bagunça perto de uma cadeira. E eles tinham quantos? 13, aí quando estava segundo 16, 17 anos já de idade. Já batendo cadeira como se fosse uma criancinha. Olha só como eles são maduros e inteligentes ao fazer suas próprias escolhas, você viu? Eu falo que a adolescência é a fase mais difícil. Embora ser adulto é difícil, mas eu considero a adolescência a parte mais difícil, porque a gente está se descobrindo. E igual você falou, por exemplo, você precisa de silêncio. Mas o nosso cérebro, a parte pré-frontal do nosso cérebro, ele só é desenvolvido é a última parte do cérebro a ser desenvolvida, tá? Essa parte da frente. E ela só é desenvolvida totalmente entre 22 e 25 anos. Então, o adolescente, ele é imaturo. A Renata colocou aqui, imaturos. Porque é imaturo por si só, porque a maturação encefálica não está completa. Então, isso auxilia a ter esses comportamentos, entendeu? Até fisiologicamente, só com 22, 25 anos que a região de controle inibitório, a região de função executiva, de planejamento é formada. Então, até essa idade, 22, 25 anos, o adolescente ele não tem todas as propriedades necessárias
para ter uma maturação, de fato, uma maturidade total. Então, isso justifica um pouco, mas depende muito da criação também, né? Claro, se tem pessoa que vai ser mais maduro antes por causa da criação, né? De como a mãe e o pai ensinou. E aí é uma longa história. O ser humano, ele é complicado mesmo. Eu também ia falar, eu acho que eu não tive adolescência, por causa que eu sempre fui desse jeito que eu sou hoje. Eu sempre fui desde criança, quer dizer, desde criança não. Eu cheguei que desde os meus 12, 13 anos de idade até hoje, eu sempre fui desse jeito. Então eu acho que eu nunca tive adolescência de verdade. Eu nunca fui uma daquelas pessoas que, tipo, Essa mãe. eu nunca fui uma daquelas pessoas que, tipo, desobedece regra da escola, que, tipo, você sai da aula sem avisar o professor e vai para a outra sala para, digamos, para conversar com um amiguinho ou a namorada, fica falando, oi, tudo bem? E aí depois ser expulso da outra sala. Eu nunca fui uma dessas pessoas, por causa que eu sou bastante não responsável, sim, só que ao mesmo tempo eu tenho muito medo de desobedecer regra. Eu tenho muito medo do que a figura de autoridade pode fazer comigo. Eu tenho bastante respeito com esse tipo de pessoas. E eu não gostaria de, tipo, de zangar nenhuma delas. Então, é por isso que eu sempre fui. Pode ser certinho, eu poderia dizer certinho, só que você sabe que esse respeito vem de medo de figura de autoridade. E até um pouco de medo, sim, só que ao mesmo tempo que eu nunca vi graça de fazer qualquer dessas coisas. Eu nunca vi graça, tipo, de sair da sala enquanto a pessoa tá falando, porque você tem que prestar atenção na pessoa. Você não pode sair assim do nada. Você tem que ter respeito por ela. Então, eu nunca entendi por que faziam isso. Provavelmente por causa que nem você tinha TDAH e precisava um pouco de espaço. Se for assim, ou autismo, eu entendo completamente, ou qualquer outra deficiência, eu concordo plenamente porque fizeram isso. Mas, se for um neurotípico, eu não vou entender por quê. Então, então eu digo, para as crianças e para os adolescentes se comportarem na escola, por causa que senão você vai levar pior na sua vida adulta. É sério. Por causa que dizem que a escola muitas vezes molda o caráter da pessoa. A escola e o trabalho, tudo isso molda o nosso caráter. Não, não é só a escola e o trabalho, mas sim a família, as pessoas com que você vive junto, essas pessoas vão mudar o seu caráter. Então, provavelmente, essas pessoas que saíam da sala e faziam bagunça foram moldadas baseadas nas atitudes imprecisas e imaturas dos próprios pais. É um dos fatores, né? Aí eu só vou responder a sua mãe, que ela perguntou por que você é mais sério nessa parte. O autista, ele tem uma questão muito da rigidez cognitiva, que é o fato, assim, de se tem aquela regra, ele vai seguir aquela regra. Não faz muito sentido, se é regra, não faz sentido mudar. Porque a rigidez é justamente isso, é não ter a capacidade de criar novas possibilidades, de criar novos caminhos. Então, isso até num grau maior pode ser um problema. Porque, por exemplo, assim, tem muito autista que arruma briga, por exemplo, assim, o sinal tá vermelho. E aí eu sei que aquilo lá é uma regra, então a minha rigidez é regra, regra, não pode sair daquilo, eu não consigo enxergar outra possibilidade. O cérebro do autista não consegue compreender que é vermelho o sinal, mas há exceções. Se eu tô com dor de barriga ou se eu tô desmaiando, eu posso furar o sinal vermelho, porque senão eu vou morrer ou fazer na calça. Pro autista, não. É um cérebro muito rígido, não tem essa capacidade de flexibilidade. Então, isso propicia também a sua pergunta, Paula. Essa seriedade, provavelmente, no Lucas é por isso. Ele segue uma regra, ele aprendeu, ele fixa aquela regra, então é aquilo. Os outros podem rir, mas eu tenho que seguir minha regra. Mas não é algo consciente, é algo mesmo de formação do cérebro, tá? Então, como eu voltei do sinal do exemplo do sinal. Alguém pode arrumar briga no trânsito, entendeu? Se alguém passar no sinal vermelho, mas não entende que aquele outro pode ter a sua razão. Só um exemplo. Perdão.
essa rigidez que você acabou de falar, muitas vezes essa rigidez também pode chamar de chatice. Por causa que algumas vezes já fui chamado de chato, às vezes, por causa dessa rigidez por pessoas próximas. Só que nessa parte eu concordo. Eu não gosto de admitir isso, por causa que eu não sei, não me dá orgulho. Mas eu sou bastante rígido, é verdade. Eu gosto daquilo e pronto, pra mim só aquilo e pronto. Não significa que, tipo, eu posso fazer as coisas de outro modo. Eu posso, só que eu não vou gostar. Se eu for obrigado a fazer de outro jeito, eu vou ter que fazer. Infelizmente, vou ter que fazer, só que eu vou ficar reclamando o tempo todo. Eu sou bastante reclamão. Eu posso ser bastante reclamão. Eu posso ficar reclamando o tempo todo que eu estiver fazendo alguma coisa que eu não queira fazer que eu não gostar de fazer daquele jeito. Eu vou ficar reclamando o tempo todo, mas eu vou tentar fazer o meu trabalho do jeito que quiserem que eu faça. Mas aquele jeito não é o certo, é outro. Inclusive, não querendo me promover, mas é que eu acho que tudo que eu escrevo é para ajudar. E eu publiquei um artigo científica numa revista num livro chama Editora Pitaia. Ele é gratuito e aí eu defendi uma tese na minha última pós-graduação em neurociência, falando justamente sobre isso. Quais áreas do cérebro do autista funciona diferente? E o que isso implica na vida que é neurociência, né? Então, eu defendi essa tese. Áreas do cérebro, né, que são diferentes e implicam no dia a dia do autista. Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar para vocês que uma área é justamente essa. A função executiva, que é uma região do cérebro, funciona diferente. E tem um tópico dessa função que é a flexibilidade cognitiva, que é justamente o que o autista praticamente não tem. E aí faz essa rigidez. Enfim, parece confuso, mas no dia a dia é muito mais prático, né? Como esse exemplo que eu dei. Né? Exemplo, você gosta de uma coisa e aquilo. Não tem aquela flexibilidade, aquela harmonia em pensar, bom, eu posso gostar um pouco, eu posso tentar gostar, né? Então, justamente a minha tese foi sobre isso. Depois eu posso passar para quem se interessar, que acho que dá para entender melhor, tá? Sobre essa questão. Porque aqui não é o tema, aqui o foco é o Lucas, na adolescência, mas depois eu posso passar para vocês, tá bom? Lucas, quer falar mais alguma coisa dessa parte? Ou eu posso passar para a próxima pergunta? Pode passar. Para você, quais foram ou são, né, os maiores desafios enfrentados nessa fase da adolescência? Uma palavra, socialização. Como a maioria de vocês sabe, Rebeca principalmente, já deve saber que a socialização é uma parte muito difícil para o autista superar na vida, principalmente na vida da adolescência ou na infância, mas para mim parece que fica mais difícil logo quando você chega à fase adulta, por causa que a maioria dos adultos que eu vejo na vida, seja minha mãe, às vezes os meus tios, até outros desconhecidos, a ser professores da minha vida, eu vejo que eles têm bastante facilidade de falar com as pessoas. Por acaso, eu sou gentil quando eu preciso ser, eu sou gentil bastante, eu sou amigável, só que acho que a minha cabeça funciona tão profissionalmente que não tem essa flexibilidade de tornar a coisa pessoal. Mas eu tento. Eu posso dizer que eu tento. Eu tento de vez em quando, e quando eu faço, normalmente dá sucesso. Principalmente no meu curso. Então, para mim, a socialização é um grande fator, só que pode ser bastante enfrentada. Outra coisa que eu acho que é difícil, hoje em dia, que eu posso dizer que é bastante vergonhoso, é o meu medo de cachorro ou de qualquer outro animal. Eu diria que é difícil porque imagina uma pessoa da minha idade que já parece um adulto de 20 anos, eu só tenho 18, agindo como um medroso perto de um cachorro pequeno. Isso sim me daria bastante vergonha. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho medo.
Eu normalmente, se vier um cachorro em cima de mim, eu não vou nem olhar para a cara dele, por causa que cachorro, quando você, eu li sobre isso e eu assisti vídeos e eu sei que isso funciona. Se você por acaso não fazer contato visual nem físico com o cachorro, você continuar andando na sua, o cachorro simplesmente vai te ignorar por causa que você não tem graça para ele. Então ele vai simplesmente te ignorar, talvez vai te cheirar, mas depois vai embora. Então é isso que eu faço. Eu não saio mais correndo. Eu posso até sair andando ou andar rapidinho se eu me sentir com bastante medo, tipo, aquele medo muito grande, por causa que normalmente é só um susto que o cachorro vem na sua direção e te cheira, normalmente é só um susto e vai embora. Ou nem sinto nada. Só que, mas quando você ficar perto de um cachorro por muito tempo, aí o medo fica aumentando, por causa que você vai ficar falando, meu Deus, que vai embora, por favor. Eu passei isso, assim, quando eu estava num ponto de ônibus esses últimos dias aqui, quando eu estava voltando de um supermercado com as compras, aí apareceu um cara que estava com um cachorrinho bem pequeno que não chega nem no joelho da pessoa. E ficou, tipo, olhando assim para outra pessoa e tudo mais, e fazendo as coisas dele, ficou sentado. E isso me apavorou um pouco, por causa que ele ficou lá por muito tempo. E eu sei bastante que os cachorros pequenos podem ser mais agressivos do que os grandes. Então eu já tomei aquele cuidado. Eu não me afastei, mas eu fiquei numa posição que se o cachorro vier para mim, não vier para cima de mim, mas vier para minha direção, eu ignorar ele. E por sorte meu ônibus chegou e eu passei tudo certo. O cachorro bem comportado, ficou com o dono, nem saiu do lugar, na verdade. Então, o meu medo foi por nada. Mas enfim, eu acho que esse medo não é exatamente medo, pode ser considerado como uma insegurança. Eu tenho bastante insegurança em mim mesmo em relação ao cachorro, não sei como lidar com o cachorro, se eu ficar com. Então, vai vir aquele medo de como agir perto de um, provavelmente. Mas fora isso, eu acho que esses são os meus grandes desafios. Uma vez eu estava com esses mesmos colegas voltando do curso e tinha um cachorro com um dono. É um daqueles cachorros bem amigáveis que quer ver todo mundo, quer cheirar todo mundo, sabe? Então, e aí chegou minha parte. Por sorte tinha uns corrimões assim, perto de um parque que tem lá. Eu subi em cima, aí o cachorro veio para mim, ele ficou nas patas traseiras e ficou com as patas dianteiras no meu joelho. E aí eu só ignorei e o cachorro foi embora e pronto, com o dono. Mas foi um susto. Foi um susto danado. E tem uma pergunta aqui pra mim. Isso. O mundo da fantasia demorou, que foi da C. Silva. Ela perguntou aqui: o mundo da fantasia demorou muito na tua vida, Lucas? Isso quer dizer que se eu já acreditei nesse tipo de coisa, Papai Noel, Coelho da Páscoa, Fada do Dente, não, por causa que eu já sabia que era faz de conta, então eu nunca acreditei mesmo. Talvez um pouquinho assim em Fada do Dente, mas não por causa que eu achava, nossa, que mágico e tudo mais, mas só por causa do dinheiro. Por causa que eu sempre li e vi vários filmes e desenhos que se colocar dente debaixo do travesseiro, Fada do Dente vem e deixa dinheiro. Eu sempre fiz isso. E eu sempre recebi, provavelmente minha mãe colocou alguns trocados, alguns centavos no meu travesseiro, eu já ficava feliz, mas eu sempre fingi gostar disso. Papai Noel, eu era criança, eu gostava do Papai Noel, assim, quando eu via uma pessoa fantasiada, mas eu sabia que era uma pessoa fantasiada, então eu fingia que gostava, mas fora isso, nunca acreditei. Mas obrigado pela sua pergunta, C. Silva. Ah, que interessante. Então você fingia que gostava. Sim. Você não demonstrava que não. Ah, que legal, diferente. Você não falava, não, não quero, não é legal, não gosto, sei que é mentira. Interessante. A questão do medo é muito mais profundo do que só falar, eu tenho medo, né? É importante pensar assim, se teve alguma experiência negativa, porque o medo, ou a gente vive, a maioria dos nossos medos, a gente não passa por eles. Normalmente, os medos eles são criados.
ou aumentados por algo que a gente viu, por algo que a gente ouviu, ou por algo que a gente mesmo criou, achando que pode acontecer e, na verdade, nunca pode acontecer. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, e aí ele acha que ele pode morrer a qualquer momento. Mas é uma preocupação irreal. Talvez porque alguém na família morreu cedo, ou porque ele criou, de alguma maneira, essa crença que a chance de acontecer é baixa. O exame de sangue tá bom, é uma pessoa saudável, sabe? A chance de ser atropelada daqui a 5 minutos, ela é mínima. Então, todos os nossos medos, normalmente, ou nós vivenciamos aquilo que foi um trauma, ou alguém colocou esse medo na gente, ou a gente, por algum motivo, a nossa mente criou isso e acredita que aquilo é real. Então, é importante investigar um pouquinho aí essa questão do cachorro, né? De onde que veio, se misturou alguma fantasia com alguma realidade, se ouviu alguém, vivenciou algum trauma, viu alguém vivenciando esse trauma, enfim, interessante. Na verdade, eu acho que veio de dois fatores. Por causa que meu avô ele tinha um cachorro Dachshund, ou o famoso salsicha, que uma vez já me mordeu. Eu sei que muitas pessoas, principalmente minha mãe e meu avô, falam foi tudo mentira da minha cabeça, mas eu tenho certeza, eu tenho uma lembrança vívida daquele dia, e eu sei que ele me mordeu de verdade. Ou foi provavelmente meu avô que fez de brincadeira, mas aquilo tipo, me marcou bastante e eu fiquei com medo de cada cachorro. Ou por causa que normalmente eu estava num sítio e eu já tinha esse medo, eu já cresci um pouquinho e eu estava num sítio e aí dos meus tios. E aí o meu pai e minha mãe eles me forçaram a ficar perto de um cachorro para tirar uma foto. E se você ver bem a foto, provavelmente vai conseguir ver que eu tô com lágrimas nos olhos, por causa que eu fiquei com bastante medo. Claro, eu sei que é provavelmente por causa que ninguém sabia que eu era autista. Então, enfim, pra poder ter vindo daquela situação. Mas eu sei que eu falo medo, ou pode ser insegurança, mas eu amo cachorro. Eu amo cachorro, exatamente eu amo o que me dá medo. Eu amo muito cachorro. Você nunca me veria fazendo nenhum mal para nenhum cachorro da minha vida. Se eu não tivesse essa minha insegurança ou medo, eu abraçaria o primeiro cachorrinho pequeno que eu visse na rua. É sério, eu faria isso. Ou eu passaria a mão. Claro que não pode fazer isso sem tiver o dono por perto, por causa que pode ser um cachorro agressivo, né? Tanto é que, por falar em cachorro, eu li esses últimos dias um livro do Stephen King. Já ouviu falar de Stephen King, Rebeca? Claro, O, famosíssimo. o Velho Senhor do Terror, não é? Sim. Então, eu li o livro dele, Cujo, já ouviu falar? Já, mas eu nunca li, não. Então, provavelmente você já sabe qual é a trama, que é de um São Bernardo que, ao pegar a raiva de um morcego, ele começa a atacar muitas pessoas na região. Ele mata principalmente o bêbado da cidade, o pai do dono dele e um policial. E aí tem uma mulher com um menino de 4 anos que ficou preso no carro perto da casa do cachorro e a fera começa a rondar perto deles, não é? Então, eu li esse livro, eu vou ser sincero, isso nunca vai me abalar na minha vida. Nunca vai me abalar. Por causa que eu não senti medo nenhum. Eu poderia até ficar um pouco assustado, intrigado, por causa que isso não é nem sobrenatural. Isso pode acontecer de verdade. Você ser atacado não precisa ser um cachorro, mas você ser atacado por um animal raivoso que tem raiva ou hidrofobia, como é conhecido como fobia de água. Ah, e eu só fiquei um pouco angustiado, bastante angustiado mesmo, por causa que o Stephen King ele foi muito bom em descrever a brutalidade no filme não, no livro, por causa que quando a mulher tá sendo atacada pelo cachorro, ele descreve com tanta é tão gráfico o jeito como ele Realidade. escreve, é tão real que tipo você começa a sentir bastante coceira no corpo todo. Eu senti coceira bastante e senti alguns arrepios na espinha. Mas fora isso, eu não senti medo nenhum, só esses poucos incômodos. Fora isso, nada.
Que bom que isso não contribuiu para o seu medo, né, do cachorro. Lucas, a Renata perguntou com quantos anos você descobriu que era autista. Que isso é para sempre, autista e TDAH, né? Que você é autista. E qual o seu nível de suporte? Eu descobri com 13 anos e quando eu vi suporte eu não faço terapia. Mas provavelmente 1 a 3 anos. Não, nível de suporte. Eu sou nível de suporte nível 1. Eu acho. Ótimo. Porque a questão do nível de suporte tem médico que já coloca no laudo lá, coloca na declaração, do lado do CID. Tem muito médico que opta por nem colocar. Então, tem pessoas que realmente nem falam, né, o nível que tem. Mas o Lucas é verbal, ele estuda, provavelmente ele realmente é o nível 1, porque o nível de suporte dele é mais pontual ali. Né? O nível de suporte, quanto mais você precisa de alguém para fazer suas atividades cotidianas, é esse nível, tá? Então, quanto mais você precisa de alguém para ser realmente seu suporte, maior o nível. Por isso que existe o nível. Não existe mais ou menos autista, tá, gente? Inclusive, é uma temática, né? Se o autista é leve, é forte. Não, todos os autistas, eles possuem, né, as suas dificuldades. O nível de suporte é o quanto a pessoa precisa de um suporte mesmo, de alguém, para realizar as suas atividades no dia a dia. Por exemplo, você pega o nível 3 de suporte, nível 2, são pessoas que não conseguem lembrar, por exemplo, de usar o banheiro, né? Fazem xixi na calça, enfim, tem uma série de exemplos, mas só para você entender. Quer falar mais alguma coisa com relação a isso ou posso passar para a próxima pergunta? Eu falaria que muitos dos nossos níveis de suporte, eu percebi que nós temos estereótipos nós autistas. Nós temos bastante estereótipos nos nossos níveis. O nível 1, o meu, pode ser falado como uma pessoa muito responsável. O número 3, uma pessoa tão dependente que é chamado de criança até a idade adulta. E o segundo nível de suporte parece que nem existe. Ou seja, um é muito responsável e muito maduro que nem precisa de ajuda em qualquer coisa que for. E o outro é tão dependente da mãe, do pai, de outros familiares que é chamado de criança o tempo todo até a idade adulta. E o nível 2 nem existe, parece que nem existe. Uma coisa que eu tô assistindo uma série muito interessante chamada Um Milagre. Na verdade, quem não está assistindo é minha mãe. E eu assisti a primeira parte com ela. Meu Deus, que coisa triste. É sobre a série se fala de um garoto autista que praticamente que é médico. Ele tem esse foco na medicina. E no começo da série é muito triste. Começa com o garoto ele tendo um coelhinho. E esse coelhinho é o conforto para ele. Ele começa a ficar só olhando pro coelho, ele ignora as pessoas, ele fala, só que não muito. Ele só gosta de falar com o coelho. Aí ele encontrou alguns valentões na rua e eles começaram a intimidar ele, falando: por que você não fala alguma coisa? Você, seu bebezinho, por que você não fala alguma coisa pra gente? Você parece nem que é da nossa idade. Vamos pra cima dele. Aí o irmão mais velho do garoto, ele chega e começa uma briga com os valentões, que acabam sendo derrotados pelo irmão mais velho, que é bem forte. E ele fala, tá tudo bem, mano, tá tudo bem? E o garoto fala que sim, que foi só um susto, mas ele ficou bem. Aí teve a hora da janta, né, na casa do garoto e da família dele, e o pai tava tentando conversar com o garoto. Eu esqueci o nome dele, mas o autista. De novo, ele ficou mexido com o coelhinho dele. O pai começou a ficar com bastante raiva do garoto e não conseguia aceitar que ele era autista. Na verdade, ninguém sabia que ele era. Então, ele começou a falar: fala de uma vez pra mim, garoto, eu sou seu pai, me obedeça. E o garoto ficou assustado, ele não conseguiu falar nada por causa que ele tava com medo. Aí o pai foi pra cima dele, ele quebrou um prato, eu vi que ele quebrou um prato no chão, e ele tentou ir pra cima dele, mas o irmão, que é um santo nessa série, ele é um santo de verdade.
ele morreu protegendo o irmão. Ele morreu na infância, protegendo o irmão autista do pai. E o pai foi pro hospital. E tanto é que o pai pegou o coelhinho antes de se machucar e jogou na parede. E o coelho, ele quase morreu. Mas, não, morreu. O coelho morreu. E o garoto, ele ficou tão preocupado com o coelho que, indo pro hospital, ver o coelho, ele viu que ele morreu. Um médico começou a conversar com ele sobre medicina e tudo mais. Aí foi nessa hora que o garoto ele gostou de ver sobre medicina. Ele fez faculdade de medicina e tudo mais. E é aí que começa a história. Só nessa parte eu já não quis mais assistir. Por causa que me deu bastante dó. Muita dó mesmo do garoto. Eu consigo ver plenamente como seria comigo. Eu não gostaria nem um pouco daquilo. Eu falaria de volta para aquelas pessoas, para aqueles valentões, para aqueles agressores. E eu não gostaria nem um pouco. E respondendo a uma pergunta que apareceu para mim, que é da Renata, quantos eu falo com que idade? Acho que eu falo com 3 anos de idade. Por aí, né? Eu falo com 3 anos. E perguntaram também com quantos anos você se alfabetizou. Foi normal, como qualquer outra criança. É porque assim, gente, é só para esclarecer. Não é critério diagnóstico o autista ter deficiência intelectual. Então, muitas pessoas confundem, muitas pessoas acham que o autista ele é deficiente intelectual. Não. A deficiência intelectual é uma comorbidade. Então, normalmente está associado, não sempre, mas normalmente o nível 3 de suporte, ele vai ter essa comorbidade, mas não é sempre também. Pode ter um autista não verbal, que depende do suporte da mãe e do pai, que tem comunicação alternativa aumentativa e é super independente, super autônomo, ele consegue pensar por si só que não consegue passar isso para fora. Então, não é um critério. O que acontece geralmente os autistas que eles se alfabetizam mais tarde, ou é porque eles têm uma deficiência intelectual associada, ou é porque, por algum motivo, eles não tiveram adaptação escolar e não conseguiram passar para fora aquilo que eles sabem. Então, muitas escolas... Não é que o autista não sabe. Tem autista que, exemplo, não verbal. Tem muito autista não verbal que ele entende, ele sabe, só que a escola não propicia recursos ali adaptativos para ele expressar aquilo que ele sabe. Então, é uma grande confusão isso. Então, provavelmente, o Lucas, como ele tem a cognição preservada, ele não é deficiente intelectual e ele não teve esse problema. Então, ele se alfabetizou, né, na fase igual às outras crianças, tá? Só para esclarecer, porque é uma dúvida muito comum, tá? Lucas, e com relação à evolução, o que você percebe de evolução? Nessa sua fase de adolescência, indo para a fase adulta, ou até mesmo, né, quando criança eu era assim e eu evoluí, né, na adolescência. O que você percebe de evolução na sua vida? Bom, evolução de novo, eu me sinto mesmo desde quando eu tinha 13 anos de idade. Então, não é muita coisa, mas as coisas que vieram são bem sutis, mas ficaram preservadas em mim, que são as minhas responsabilidades, porque eu passei pela toda a minha adolescência com toda a responsabilidade possível do meu ser, e eu estou tentando fazer mais coisas sobre mim, para mim mesmo, sem pedir ajuda para minha mãe. Claro que tem muitas coisas que eu não sei fazer sozinho ainda, que muitas pessoas da minha idade já sabem fazer muito mais melhor do que eu. Por exemplo, cozinhar. Eu não sei cozinhar, eu não sei nem fritar um ovo direito. E por causa que, de novo, por causa da minha insegurança, eu nunca fiz isso antes. Por exemplo, fazer arroz ou feijão, eu não sei fazer nenhuma, não sei cozinhar. De novo, eu não sei cozinhar, ou passar pano na casa, varrer. Eu acho que eu sou apressado para fazer essas coisas, então vai ser de um mau jeito, mas eu vou tentar fazer do meu jeito, que a minha mãe me critica do jeito que eu seguro na vassoura, ou no rodo, ou qualquer outra coisa assim de varrer a casa. Mas eu vejo que eu provavelmente estou errado, sim, por causa que
Eu com certeza, por causa que ela sabe mais do que eu nessa parte, então é normal isso, mas eu tô tentando aprender direito como é segurando uma vassoura direito. Eu provavelmente acho que eu já sei, só que cometo alguns erros aqui e ali. Mas, fora isso, eu estou tentando fazer o máximo possível eu sozinho e tentando pegar mais responsabilidades para mim do que antigamente. E aí, isso é uma pergunta aleatória, assim. E aí, quando você percebe né, que sua mãe tem razão, enfim, que você não tem uma limitação em alguma coisa, você pede ajuda para ela ou você não faz aquilo? Por exemplo, cozinhar. Como que você lida com isso hoje em Eu não dia? faço aquilo, não. Eu vou ser para sinceridade, eu não faço aquilo, não. Quando é uma coisa que eu sei que ela sabe fazer, eu nem perco as minhas forças, eu já pergunto se ela pode fazer aquilo. Mas se é uma coisa que eu já sei alguma ou duas coisas, eu só peço algum conselho e eu tento fazer eu mesmo. Sim. Bom, gente, eu vou passar para a última pergunta. Só que antes, respondendo a pergunta aqui de modo bem simplista, né, a deficiência intelectual, ela é justamente a capacidade intelectual ou mental reduzida. Então, comportamentos que são esperados para aquela idade, aquela pessoa não é capaz de fazer. Então, é muito comum a pessoa que tem deficiência intelectual não acompanhar, por exemplo, um conteúdo escolar, muitas vezes não fala, tem a fala prejudicada por não conseguir mesmo ter essa habilidade, todo esse processo de fala. Então, tem uma série de características, mas é uma capacidade mental e intelectual reduzida, tá? Então, muitas vezes tem dificuldade de entender o que a gente está falando, a compreensão da fala ela é mais demorada. Então, tem um retardo nas funções intelectuais, tá? Diferente do autista, por exemplo, né? O autista ele pode não conseguir expressar corretamente, mas ele está entendendo. Ou ele pode ter um tempo de latência, de atenção maior, mas ele está ali, entendeu? Não tem... com adaptação, ele consegue. O deficiente intelectual, não. Ele vai ter um nível de funcionamento abaixo da média mesmo, tá? Então, uma criança que vai falar, vai andar com 10 anos, né? Vai demorar para ter essa evolução, tá? Não com coordenação motora, igual o autista. O autista é coordenação motora. O deficiente intelectual é muito mais que isso, tá? Enfim, tem também, mas é além disso. Perdão, Lucas. Eu ia falar que o que você acabou de explicar agora sobre nossa atenção, eu diria que eu estou fazendo isso agora mesmo, porque eu estou realmente prestando atenção no que tudo que você está falando, eu estou de verdade mesmo, meu cérebro está gostando de você, só que às vezes o meu olhar e alguma parte do meu cérebro está focando em outra coisa. Tipo, eu tô olhando eu não consigo olhar para sua cara por causa que tá tudo preto para mim, então eu tô olhando para mim mesmo, da minha tela, e eu tô olhando para mim e só com esse olhar tipo de atenção, só isso. Muitas vezes a minha mãe confunde isso como eu tô viajando na maionese, quando ela me mostra alguma coisa no celular dela, só que eu tô prestando atenção, só que eu não tô escutando. Eu não estou escutando algumas vezes, mas eu tento dar o máximo de atenção. Se ela perguntar alguma coisa, eu vou concordar. E é isso, eu estou tentando dar o meu melhor, mas quando é alguma coisa que tipo, não me interessa, eu vou simplesmente desligar o meu cérebro e só vou ficar olhando para aquela pessoa. Ou seja, se for alguma coisa bastante importante, tipo essa live, eu estou prestando 100% eu estou 100% prestando atenção em você, só que meu olhar diz outra coisa. Quando é alguma coisa que eu preciso prestar atenção, também eu presto atenção, mas às vezes eu não consigo escutar. Minha cabeça está em outro lugar, às vezes. Então, tem certas vezes que eu não tenho interesse naquilo que a pessoa está me contando. Então, eu só fico fazendo cara de entendi, só que minha cabeça está viajando, às vezes. Mas, tipo, não é minha culpa de eu não gostar daquilo que estão me contando. E não é que você não entenda, se a pessoa falar pausadamente, né, por parte na sua frente, você vai entender, né? E as pessoas confundem isso, acham que o autista não entende nada, enfim, mas não é, que o foco está em outra coisa, né? E assim como o TDAH também. Você pode, se eu estiver concentrado numa coisa que é do meu interesse e a pessoa fala do meu lado, agora
também, se for do meu interesse, eu consigo ouvir 3 coisas ao mesmo Uhum. tempo. Então, assim, o hiperfoco ali, né? Que se manifesta diferente no autismo e no TDAH. Então, pode ser um tema para outra live. A Renata perguntou aqui se a minha compreensão quando você lê um texto ou livro é boa. Sim, é bastante. Eu sei que não importa qual o texto ou livro for, eu vou tentar dar meu melhor para compreender as palavras, assim. Mas, tipo, quando é um livro de escola, eu só vou aprender por causa que eu sou obrigado. Eu normalmente não ia escolher aquele tipo de livro para ler. Eu só estou lendo porque eu sou obrigado a compreender o que está escrito ali. Quando for para estudar, para alguma prova, eu vou ler bastante com atenção, mas eu não vou gostar do que eu estou lendo, por causa que eu estou sendo obrigado. Agora, quando é uma coisa que me entretém bastante, de novo com meus livros que eu tenho lá em cima, eu vou prestar 100% de atenção, por causa que eu estou gostando do que eu estou lendo, que eu estou gostando do que está sendo contado nele. Entende? Então, quando é uma coisa que, de novo, essa parte do livro, de texto e do cérebro estão conectados, por causa que é qualquer coisa que me interessa que eu vou colocar minha atenção naquilo. Quando é uma coisa que não me interessa, eu vou continuar escutando, só que minha cabeça vai ficar viajando. Ela perguntou também lá para cima, Lucas, sobre a interpretação. A interpretação de texto, tudo isso. Sim, eu estudei isso para o Enem e na maioria das questões da língua portuguesa, de história, geografia e filosofia, a maioria das coisas era interpretação de texto. É por isso que eu me dei bem naquela parte. E já alguns autistas vão relatar, não sei o seu caso, que vão entender a interpretação, mas vão ter dificuldade de entender metáforas e ironias. Então, tem muita gente adulta que relata, exemplo, que trancou a faculdade, mas olha a diferença. Não é porque não entende, não é porque tem um QI reduzido. QI é o consciente de inteligência, tá? Que faz parte do deficiência, enfim. Ou não deficiência. Não é porque, mas o adulto é autista e trancou a faculdade, mas muitas vezes não é porque ele não entendeu, ele não entende aquele conteúdo, é porque ele, por exemplo, se ele fizer uma faculdade de filosofia e tiver muita metáfora, coisas que não são literais, ele vai cansar, porque ele vai ter dificuldade de entender essa parte, mas não o conteúdo em si. Então, é uma grande dificuldade também das pessoas entenderem essa diferença. Não é que o autista não entenda o conteúdo, ele não vai entender muitas vezes se tiver muito floreado, porque ele tem um raciocínio mais direto, né? Não sei você, Lucas, se essa parte eu sofri bastante, por causa que eu já passei maus bocados na minha infância, em relação tipo, não só tipo, metáforas, mas também as gírias também, tudo mais. Por causa que eu sempre fui muito mais formal e direto do que outras pessoas, e mais literal também. Uma coisa também que, tipo, igual falando de textos, assim, muitas isso acontece às vezes nas raras ocasiões que eu leio a Bíblia. Por causa que, junto com a palavra de Deus, muito Deus, a palavra de Deus em si é bastante literal. Não, tem bastante alusões, tem bastante, não gírias, mas tipo alusões, e outras formas da linguagem que às vezes me confunde. Tem muita metáfora, né? São No Novo metáforas. Testamento tem muita metáfora. Eu fico me perdendo de vez em quando, parábolas também, outras coisas. Eu fico meio perdido, só que quando alguém me explica, eu consigo me concentrar direito e consigo ler numa boa. Ótimo, perfeito. Inclusive, a Renata colocou aqui que a filha dela tem dificuldade de interpretar, né? E faz fono direcionada para compreensão e interpretação. Nossa, Renata, olha que bacana. Bacana você estar relatando que ela já está em tratamento, né? Então, isso é ótimo. Ela já está fazendo fono, está fazendo as coisas, então ela vai evoluir aí, né? Isso é muito legal. Bacana, né? Continue assim mesmo, investindo, né? Que tem frutos, tá? Tem resultados. Lucas, como é lidar com as mudanças naturais dessa fase? E mais o autismo, porque a gente sabe que a puberdade ela tem uma série de mudanças, né? Fisicamente. E ligado ao autismo, como foi para você essa mudança? Olha, vamos ser sinceros. Todo mundo aqui passou para aquela fase que eu chamo de ridícula.
que é a puberdade, que tipo, a sua voz começa a mudar, você se sente diferente em certas áreas do seu corpo e tudo mais, isso é normal. Mas essas mudanças vão acontecer na nossa vida toda. Quando, por exemplo, a gente tiver nos 50, 60 anos, a nossa vai aparecer mais ruga, ou seja, essas mudanças também a gente chama de envelhecimento e maturidade. Por causa que o envelhecimento pode ser tanto físico quanto mental. Mas muitas pessoas não mudam de personalidade quando ficam mais velhos. Vão se sempre sentir jovens de coração. O meu avô era assim. Ele era jovem de alma. Ele fazia coisas que não eram, podem ser consideradas perigosas para a idade dele. E mesmo assim ele se sentia jovem, como ele era. Também pode se chamar de orgulho. Ele era muito orgulhoso, ele não gostava de chamar de velho. Ele gostava de se sentir muito jovem, vigoroso, como ele sempre foi. E em relação ao meu autismo, é algo que também sempre vai estar comigo, a gente não pode fugir dele, como a gente não pode fugir da morte. Quando nós somos identificados como TDAH, autismo e outras deficiências, nós não podemos fugir delas, nós vamos sempre assim, mas o que a gente pode fazer é aprender com elas. É também como nós aprender com nossos erros. Também ser mais flexíveis, como várias pessoas aqui do chat estão dizendo aqui, o que eu acho bastante interessante. Isso sempre vai ser uma nota mental para mim, que eu vou tentar levar para a minha vida adulta daqui em diante. Perfeito. E até acho que foi a própria Renata que colocou, né? Tudo na questão de treino, né? Tudo que a gente treina, a nossa mente, por isso que a gente tem a neuroplasticidade, que é justamente a capacidade de criar novas conexões neuronais. Então, até a gente morrer, a gente é capaz de aprender coisas novas e de melhorarmos. Então, isso é ótimo. O ser humano tem essa capacidade incrível. Independente do que tiver, deficiência, problema, nós temos essa capacidade. Isso é muito legal. Isso é lindo demais. E olha que legal, mais uma vez. Rebeca me perguntou aqui se eu tomo alguma medicação. Não tomo. Graças a Deus eu não tomo nenhuma. Eu não deixei. Eu vi sua mãe falar, não deixou. Gente, alguém quer fazer mais uma pergunta? Antes de terminar aqui, Fiquem à vontade. antes de terminar aqui a live, eu queria falar sobre o meu livro que eu escrevi, que se chama Um Diário Diferente, que conta basicamente a minha vida pelo olhar do Guaxinim Teia, meu personagem. Aqui tem algumas fotos que eu mesmo ilustrei e eu mesmo escrevi. Eu sou um daqueles poucos casos do que o próprio autor escreve o livro e ilustra. Uma habilidade ótima. Sim, por exemplo, a revista é R$ 30, tanto online quanto a parte física, né, do livro. Para conseguir, é só falar quanto você quer. E também, isso também pode valer para as minhas canecas, que pode colocar qualquer frase, qualquer desenho que tenha no meu Instagram, e fazer uma caneca, camiseta, chinelo, faço até relógio, sim. E é só pedir quando você quer no meu Instagram, minha mãe vai ler, vai mandar o WhatsApp dela, e aí vocês vão conversar no WhatsApp, e ela vai falar com a pessoa que faz os meus produtos e vai mandar para sua casa. Perfeito. Inclusive, é só vocês entrarem, né? Depois vai estar salva aqui essa live com o Instagram marcado do Lucas. É só entrar, como ele falou, entrar em contato com a mãe dele, com ele, que vão responder vocês. Tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta? Enquanto alguém decide fazer uma pergunta, a última pergunta, são lindos os trabalhos do Lucas. Queria deixar, então, esse tempo final para você falar. Se você tem vontade de falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, eu só queria dizer que eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho passado. Eu não estou em nenhuma faculdade agora, mas eu gostaria de entrar na parte de animação como minha carreira. Não audiovisual, por causa que audiovisual mexe com bastante câmeras. Eu não gosto de mexer muito com câmeras. E além disso, digamos, são filmes ação ao vivo, ou seja, você mostra o seu corpo.
e você faz ações com o seu corpo. A animação não tem quase nada nisso, é só uma pequena área da audiovisual que também é cinema. A animação também é cinema, muitas pessoas esquecem isso, mas a animação é cinema. Eu gostaria de fazer isso. Eu não estou em uma faculdade, mas eu sei que Deus vai me ajudar bastante. Eu sei que vocês, como meus amigos mais íntimos e seguidores, eu sei que vocês vão me ajudar bastante nessa parte também. Eu espero que sim. Que sempre, eu sei que vocês vão me apoiar, então qualquer decisão que eu for fazer aqui. E é isso. Eu só gostaria de falar disso, que Deus vai sempre vai moldar nossos caminhos, não importa que caminho a gente tome. E se você está no caminho errado, eu não gostaria de dizer isso, mas tente dar o seu melhor, mesmo se você estiver entrando no caminho ruim. Sempre dar o seu melhor, mas infelizmente existem pessoas que não conseguem mais voltar do caminho ruim e sempre vão continuar se ferrando na vida, não importa o que as façam. Infelizmente, essa é a verdade. E Deus vai tentar te ajudar, só que quando ele vê que você não vale mais a pena, ele vai te deixar de largar. Isso, infelizmente, é verdade. Mas com vocês que são bons, pessoas de coração, são de verdade boas pessoas, Deus vai te ajudar a qualquer momento possível da sua vida. É isso que eu realmente queria falar, que eu agradeço a esse ponto que eu cheguei, tudo a Deus, o Dr. Andreas, que me deu o certificado do personagem de Gostinho de Terra, a minha mãe, meu avô também, e os meus outros familiares. Eu gostaria de agradecer a tudo isso e a todos vocês também, para os meus seguidores que estão sempre comigo nas minhas decisões, estão sempre dando like. Um like só de vocês já me deixa feliz. De verdade, não importa quantos likes tenham numa publicação minha que eu faço, seja foto, desenho ou vídeo, não importa. Apesar de que vocês estão aqui. E é isso, eu gostaria só um grande agradecimento a todos. E também um agradecimento extra para a Rebeca por ter me convidado de novo para uma live com ela. Eu que agradeço, né, por estar representando um autista na semana do nosso evento de conscientização do autismo. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pela sua mãe, pela sua família, né? Principalmente pelo carinho que você tem com ela. Todas as lives que você trouxe, você falou da sua mãe, do seu avô, né? Contou a história, né, na outra vez dele e fez uma homenagem a ele, né? Uhum. E eu fico muito feliz de ver esse carinho, que você preserve, né? Essa educação tão bonita que a sua mãe te deu, que a sua família te deu, que isso é fruto de um ensinamento, né? Nós somos o tempo todo moldáveis e a nossa família tem muita interferência nisso. Então eu tenho total certeza que o garoto que o adulto que está se tornando, né, é fruto de uma criação, né? É fruto de um ensinamento que sua mãe, que sua família deu. E ela colocou assim, ele não tem vergonha de falar de amor. Que bom, né? E que esse amor, esse carinho sempre continue, né? Porque são as pessoas que sempre estão conosco, a nossa família. O resto é resto, né? A família é o que sempre está conosco nos momentos bons e ruins. Com certeza. Uma família, quando eu falo família, gente, não é só de sangue. A família é aquilo que né, aquelas pessoas que abraçam a gente, né? Sim, tanto é que por causa que literalmente toda a minha vida o meu avô, ele sempre foi a pessoa que me criou junto com a minha mãe, mesmo que acontecesse coisas, tempos difíceis da minha vida, ele foi sempre o meu pai, meu avô. Logo que aconteceu coisas terríveis, ele se tornou meu pai. Na verdade, ele sempre foi meu pai, mais do que meu próprio pai de verdade. Sempre ele foi, na verdade, o dobro ou o triplo ou qual for o maior número que existe nessa terra, bem melhor do que meu genitor. Eu não gosto de chamar meu pai de pai por causa que eu não consigo ver uma figura paterna nele. Eu não consigo de verdade, eu chamo pelo nome ou pelo genitor. Mas enfim, ele foi meu cuidador, ele que me ensinou sobre Deus, de verdade, ele e minha mãe me ensinaram sobre Deus. E foi isso, e esse é o resultado que você está vendo agora, que foi o resultado dessa boa criação que eu tive. Com certeza. Parabéns, Paula e avô do Lucas, né? Com todo respeito agora, né? E é isso, temos nosso agradecimento. E antes de né? na live, eu gostaria de falar, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui, eu gostaria de agradecer pela minha mãe, pela Lopes Soninha, 127, pela Luciana Cardoso, pela Renata Santana e pelo Lucimar Martins. Muito obrigado por estarem aqui nessa live de hoje.
Obrigada, pessoal. Obrigada. Eu vi que alguns vocês não entraram aqui. A Cecilva, a Tati e a Débora, a psicóloga Débora. Fonoaudiólogos também entraram. E muitos entraram, né? Eu Sim. entro e saio. E aí também, lembrando que vai ficar salvo, tá? E vocês podem rever, compartilhar, tá bom? Fazer perguntas também. Entrar em contato com o Lucas para adquirir os materiais dele, tá bom? Fiquem à vontade. E eu sempre fui muito, muito bem recebida, né? Toda vez que eu enviei mensagem, sempre me respondeu super educadamente. Então, eu quero agradecer também, Lucas, por essa recepção, né? Que você sempre me acolheu também e me respondeu.